Glória a Jesus por mais um dia, amém. Mais um dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que o Espírito Santo possa habitar em você, que possa estar em teu coração. Assim eu peço em nome de Jesus. Antes de tudo, vamos invocar ao dono da palavra, nosso Senhor Jesus Cristo, que através do teu Santo Espírito possa ministrar os corações. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos na vossa presença, Jesus. Que o Senhor, Pai, possa trazer as palavras certas no momento certo, que seja para edificar cada dia mais o teu santo nome, Senhor Jesus, essa ministração, Jesus. Que não seja eu falar, mas que seja teu Santo Espírito. E que pessoas possam ser tocadas, Jesus, pela tua palavra. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos seguir por mais uma vez a ministração da palavra. Hoje nós vamos trazer a palavra no capítulo 7 de Provérbios, tá? E hoje será os versículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22. Serão todos esses. Hoje é tremendo. Hoje a live vai falar sobre advertência contra a mulher adúltera, tá? Vai ser um tema bem forte mesmo, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o versículo 2. Guarda os meus mandamentos e viverás. Guarda os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Ata-os os teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és a minha irmã. E ao entendimento chama teu parente, e eles te guardarão da adúltera, da estranha, que seduz com suas palavras. Versículo 8. Ele passava pela rua junto à esquina da mulher e seguia caminho da sua casa. À tarde no crepúsculo, na escuridão e trevas da noite. Versículo 10 agora. Então uma mulher lhe saiu ao encontro, com vestes de prostituta e astúcias no coração. Versículo 13. Aproximou-se dele, beijou-o e com atrevimento lhes disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri a minha cama de cobertas de colchas de linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa jornada. Versículo 21. Seduziu-o com palavras persuasivas, com elogios dos seus lábios o persuadiu. Ele imediatamente seguiu, como o boi que vai para o matadouro e como o cervo que corre para a rede. Amém. Glória a Deus. São esses os versículos que serão ministrados hoje. Então vamos lá. Atenção sobre o mandamento e acordo. Esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Eita glória, isso aqui é forte. Ou seja, já temos que cumprir o mandamento e acordo. Tudo aquilo que a gente propôs ao Senhor, principalmente os teus mandamentos, devemos cumprir com maestria, sem medo, tá? E aí tem uma palavra aqui que é algo novo. Qual o significado de filactérios? Filactérios.
Todos os dias que eu tiver uma palavra difícil, eu vou trazer para que vocês possam entender que a Bíblia tem essas palavras e ela tem sentido. Filactério significa faixa de pergaminho com escritos religiosos que os judeus enrolavam no braço e prende à fronte ao fazer as orações. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria. Opa, vamos pular aqui. Deixa eu só retornar aqui de novo. Então, filactérios é uma faixa de pergaminho que é escrito por religiosos que os judeus enrolam no braço e prende à fronte ao fazer as suas orações. Esse é o significado de filactério, tá? E aí o Senhor já começa aqui um novo tópico. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois melhor é a sabedoria do que a prata, e dá mais lucro do que rubis, e de tudo que deseja, nada lhe pode comparar. Ou seja, a sabedoria é um preço inestimável. Não há preço no mundo que se pague pela sabedoria. Então devemos tê-la com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Cuidado com as ações das obras das trevas. Olha só o que o Senhor vem nos falar sobre isso. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e o necessitado. De noite torna-se ladrão. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A noite passada e o dia é chegado. Ou seja, o homicida sempre está preparando algo para a madrugada, pela noite, para querer fazer o mal. Ou seja, ele não vem para a luz, tá? Isso é bem fato. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamos das armas da luz. Quais são as armas da luz? Quais são as nossas armas como cristão? Que armas que nós temos que ter? As armas que nós temos que ter, Efésios capítulo 13, capítulo 6, Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 20, diz assim: o cinto, que é a verdade. Eu vou falar já nossas armas, tá? O cinto, que é a verdade, a justiça, que é a couraça e a nossa blindagem. Calçados, que é a preparação do evangelho, a preparação da pregação do evangelho da paz. O escudo, que é a fé. O capacete, a certeza da salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são as nossas armas da luz. O Senhor continua dizendo: e não vos associei com obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Então, quando a gente vê algo que não é de Deus e é obra de trevas, a gente literalmente vamos condenar, tá? É isso que a palavra nos instrui. Então, se a palavra nos instrui a condenar as obras infrutíferas das trevas, então vigiem para não ceder à tentação. Como assim? Em Gênesis fala que teve um fruto proibido que ele foi bem atrativo. Aí, o que aconteceu? Vendo a mulher aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ela comeu. Eva pegou a fruta, que era do conhecimento do bem e do mal, como diz a palavra de Deus, e ela pegou e deu para Adão. Ou seja, a cobra, né, a serpente, com a astúcia conseguiu, vamos dizer no popular, dobrou a Eva, e Eva pegou, comeu da fruta e entregou para Adão. Ou seja, se Eva tivesse literalmente, como é que é o nome? Perdão. Se Eva literalmente tivesse ignorado a cobra e dado um chega para lá, talvez hoje nós estaremos para isso. Mas tudo aconteceu para que, conforme as Escrituras, não sabemos por que motivo, mas sabemos que a cobra foi mais astuta que tudo, né? E aí nós temos o atrativo do apetite.
Cada um desse aqui é uma característica de não ceder à tentação, né? A gente vigiar e não ceder à tentação. O outro foi o atrativo do apetite. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, que eu quero comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se achou Edom. Opa, tá aqui. Então, ou seja, Jacó vendeu o seu direito de progenitura, né, de primogênito, por causa de comida. Quando chegou lá na frente, quem já leu a história, quem não leu, que possa ler, veja que ele perdeu o direito, né? Aí, ou seja, por causa disso, tá? Por isso, agora já é um novo tópico. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Ou seja, tem gente vendendo as coisas por causa de comida. Isso é muito, muito triste. Então, ou seja, quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi tentado por 3 coisas: dinheiro, reverência e comida. O que aconteceu com Jacó? Vendeu o seu direito de primogenitura. Entende? Então, ou seja, uma das armas de Satanás com a comida. Por isso que a gula é pecado. E nós temos que ter cuidado com o beijo da traição. Como assim, irmão? Assim, ó. Também quando alguém se chegava a ele para fazer-lhe reverência, ele estendia a mão, o pegava e o beijava. Os fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Agora Marcos 14, versículo 45, diz bem assim: logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, e o beijou. Isso aqui foi quando Judas foi trair Jesus. Quando Judas veio trair Jesus, ele disse isso. Então, ou seja, o beijo da traição. Ou seja, todos esses tópicos anteriores, esses outros 2, falam disso, tá? Dos beijos enganosos, da reverência ao beijo, e por aí vai. Pegava a mão como fosse reverência. Então, esse é um dos tópicos mais fortes, quando Jesus foi traído por Judas. E aqui a gente continua aqui, o que o Senhor nos diz? Para que a gente tenha cuidado com o beijo da traição, mas que tenhamos cuidado, ou seja, seja fiel às ofertas que propor ao Senhor. Por quê? Olha lá. Quando oferecer de sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, oferecei-o de todo modo que sejais aceito. Ou seja, faça de uma forma que seja aceita as tuas ofertas. Tem gente que oferta com uma má intenção no coração, já querendo algo em troca. O Senhor não vai fazer nada disso, tá? Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ovelhas e os teus bois. Se que ele fala isso aqui, um altar. Esse altar já está dizendo aqui que ele vai sacrificar as ovelhas e os bois com a intenção. Porque o Senhor não vê como os nossos olhos, ele vê a intenção que está no coração. Por isso que a palavra de Deus fala que o Senhor sonda os corações dos homens. Em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Isso é no caso quando o Senhor aceita a nossa oferta, tá? Ele vem e nos abençoará. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for um gado miúdo, seja macho ou fêmea sem defeito, o oferecerá. Formidado miúdo.
Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Diz assim: dizei aos filhos de Israel, quem oferecer ao Senhor um sacrifício, seu sacrifício pacífico, trará ao Senhor uma oferta do seu sacrifício pacífico, tá? Então, as ofertas a gente tem que fazer o quê? De coração, tá? A gente não pode fazer as ofertas da boca para fora, porque o Senhor, como eu falei, o Senhor sonda os nossos corações. Ele não vai dizer nada além daquilo do que nós merecemos, não vai trazer nada daquilo que nós merecemos, tá? Só o fato de nós estarmos vivos já é uma grande oferta ao Senhor, já é uma grande graça, uma grande dádiva que nós temos que agradecer todos os dias. Tem gente que dorme e não acorda mais. Tem gente que precisa da saúde que nós temos e muitas vezes não tem. Então nós temos que ser grato por tudo, tá? E aqui pergunto: em teu coração há hipocrisia? No teu coração há hipocrisia? O que o Senhor fala sobre a hipocrisia agora? Porque isso vem referente ao tópico anterior, tá? Referente ao que temos no coração. Pois, como imaginou a sua alma, assim é. Assim é. Ele te diz: come e bebe, mas o teu coração não está comigo. É assim que o Senhor tem falado. Todo mundo acha que comer e beber e tal, mas o coração não está em Deus, tá? Acha que a tua alma está salva e tudo, que muitas das vezes nós mesmos, muitas das vezes nós somos hipócritas sem perceber, tá? Então isso a gente tem que vigiar para que a gente não seja hipócritas. Que nem um homem. Tem na palavra de Deus, diz o seguinte, que tinha 2 homens dentro de um templo e um deles estava nas primeiras cadeiras, sentado, orando, e em seu pensamento falando, não lembro se é em pensamento, mas ou falando em voz alta: Senhor, eu não sou como aqueles que doam, que fazem isso, que fazem aquilo, eu dou dízimo, eu faço aquilo outro, eu não sou como os pobres, não sei o que e tal. Ele já estava sendo um hipócrita, né? E aí o homem que estava lá no pé da porta do templo falou: Senhor, eu não sou nada. Vou botar como se fosse hoje: Senhor, eu não sou nada. Eu sou pecador, sou falho. Eu não sou nada. Me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E foi exatamente desta forma, entendeu? Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Quantas vezes a gente vê lá de fora, aí olha para a pessoa e fala assim: nossa, a pessoa parece ser boa e tal. E por dentro é sepulcro caiado, coração duro, impiedoso, sabe? Hipócrita, iníquo. Jesus começou a dizer aos seus discípulos: tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Em um dos textos que Jesus fala, que os fariseus cobravam dos outros aquilo que nem mesmo os fariseus fariam. Ou seja, eles davam fardos maiores do que poderiam suportar, mas eles mesmos não carregavam os próprios fardos. Então, seja, um bando de hipócritas. Será que nessa era que nós estamos, será que tem gente assim? Não precisa citar nomes, mas nós sabemos que tem gente que é igualzinho, não mudou. A mesma coisa que a gente for olhar na Bíblia e ver os passados, se a gente olha para hoje, a gente vai olhar assim: realmente fulano é igualzinho àqueles fariseus. Sabe? O Senhor continua nos dizendo: professam, essa aqui é boa, professam conhecer a Deus, mas negam pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Olha, falar que conhece a Deus é fácil falar. Eu quero ver você e eu viver inteiramente para o Senhor, para Deus.
Porque é muito mais fácil falar da boca para fora, conheça Deus. Mas Deus tem outros planos para mim e para você. E a gente não cumprir, não ir fazer a obra que o Senhor nos coloca ao coração. Aí sim, a desobediência trouxe o pecado desde Adão e Eva. Assim como eu falei no começo da live. Ou seja, nós não podemos ser desobedientes. Se o Senhor colocou algo no seu coração, te trouxe paz, faça. Porque é justamente isso. Faça. Se trouxe paz, você faça. Se não trouxe paz e trouxe um certo desconforto, ore para que o Senhor, em nome de Jesus, possa te revelar e te mostrar assim: eu não te determinei isso, eu não coloquei isso no seu coração. Ou seja, depois você vai e ora e fala assim: Senhor, então eu repreendo teu santo nome, isto que não veio de ti. Amém? O Senhor diz assim: cuidado com os prazeres mundanos. Cuidado com os prazeres mundanos. Ou seja, aí ele começa aqui com a pobreza. Provérbios 21:17, que diz assim: necessidade padecerá o que ama os prazeres, e o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Ou seja, com essas duas coisas, claro que tem sentido para isso, né? Ama os prazeres desse mundo, ama mais bebida, né? Ama comer demais e todas muito mais coisas, sabe? Então as pessoas têm, ou seja, prazeres do mundo e não prazeres do céu. Cuidado com a falsa segurança. Em Isaías 47, versículo 8, diz bem assim: agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres que habitas segura, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos meus filhos. Quem é que garante que não será viúva? Quem é que garante que não perderá teus filhos? Quem é que garante que estará segura? É justamente isso que o Senhor está falando nessa mensagem aqui. Como você acha que você está 100% seguro, se não for por mim? Assim diz o Senhor, nosso Jesus Cristo. Se o Senhor tirar a mão, ele vai acontecer, sabe o quê? Um exemplo de quando o Senhor tirou a mão. O diabo estava rondando pela terra. E aí teve uma reunião no céu e o diabo chegou lá. 2 vezes, tá, na história, tá? Em Jó. E aí o que acontece? Aí perguntou pro diabo: por onde andas? O que você anda perambulando aí? O que você anda fazendo? Não, eu estava dando uma volta na terra e vi que dando um rolê aqui e tal, vamos dizer assim, no popular. Aí Deus perguntou para ele assim: tem visto o meu servo Jó? Eu vi lá fazendas, né? Muitos animais. Ele tem tudo isso, o Senhor deu para ele. Então, por isso que ele te adora, por isso que ele faz tudo por ti. Aí o Senhor contou da história que ele fez o seguinte: toques nele, mas a vida dele é minha. O diabo não ficou esperando assim: deixa eu pensar o que é que eu vou fazer. Ele saiu. Foi 2 vezes falar com Deus. E diante disso, é que a gente vê que nós só estamos seguros por conta da misericórdia do Senhor, porque é Ele que nos guarda. Amém? Que não da história de Jó, leia, é um livro interessantíssimo, mostra por que teve realmente a paciência Jó, sabe? Muito gostoso um livro, vai lendo um de cada vez, que vai um capítulo por dia ou quantos quiser, é muito top, tá? E aí em Isaías 47, versículo 9, ele diz assim, uma continuação: ambas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos.
Olha só, feitiçaria e encantamento. Tem gente que acha que encantamento e feitiçaria vai resolver o problema do outro. Quem faz, eu não tenho que dizer nada. Não sou eu que tenho que julgar. Mas é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o advogado fiel, que no final dos tempos se tornará o juiz. Amém? E a esterilidade espiritual. Em Lucas 8,14 diz bem assim: o que caiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados. Riquezas e direitos da vida, seus frutos não chegam a amadurecer. Temos que ter cuidado. Muitas vezes a gente recebe a palavra e a gente deixa a palavra solta, vamos dizer assim, aí o diabo vem e rouba ela do nosso coração. Sabe? A palavra de Deus é que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Se ele conseguiu roubar a tua paz, se ele conseguiu roubar a palavra que foi ministrada em algum momento no teu coração, com certeza ele está armando mais coisas, porque ele é astuto. Ele é dos séculos, ele veio antes de que nós existíamos. Ou seja, ele é paciente, ele espera o momento certo para destruir uma pessoa. E muitas vezes a gente está brincando, achando que ele não existe. Não é a história da carochinha, tá bom? A presunção. Lucas 12:19 diz bem assim: então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Presunçoso. O que o Senhor está falando do presunçoso? Antes de eu chegar, o que o Senhor está do presunçoso? Vamos lá. Pensa só. Você, só estou dando um exemplo, tá? Digamos que o Senhor, eu pego e falo assim: Senhor, vou ganhar na Mega Sena e eu vou ficar rico. Vou parar de trabalhar, vou viajar o mundo afora, vou comer, beber e dormir, comer do bom do melhor, e tô nem aí. É justamente isso. Na palavra de Deus, se não me engano é Lucas ou é Marcos, fala que o homem falou assim: vou fazer mais celeiros, vou recolher tudo e simplesmente vou fazer o quê? Porque diz a palavra: vou descansar, comer, beber e dormir, vou ficar de folga. E a palavra de Deus diz bem assim: tolo, ainda hoje eu recolherei a tua vida. Imagine só. A pessoa está investindo e de repente no dia de noite ele pode não existir mais no dia de amanhã. Lembre-se, o dia de hoje é só hoje. O dia de amanhã, o depois de amanhã só existe no calendário para que a gente não se perca nos dias, mas nós só temos o dia de hoje. O amanhã não pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, a 5 minutos. Entende? Planejamento? Podemos planejar, mas somente o Senhor é que pode realizar o nosso planejamento. Amém? E o Senhor fala para nós termos que tomar cuidado com a morte espiritual. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, diz assim: mas o que vive em prazeres, mesmo viva, está morto. Mas o que vive em prazeres, mesmo vivo, está morto. Ou seja, vive nos prazeres da carne. Ou seja, ela está viva, mas ela está morta para o mundo espiritual, está morta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não dizendo que ele morreu, tá? Estou fazendo só uma analogia aqui, tá? Ou seja, a carne está gritando, fazendo muito mais coisa, buscando mais os desejos carnais do que o nosso Espírito Santo, que é o que habita dentro de nós. E essa aqui é puxada, essa aqui é pesada. Desejos ardentes de orgia. A gente sabe que existe muitas coisas neste mundo e uma delas é essa também, tá? Em 2 Pedro capítulo 12, versículo 13, diz bem assim: receberão a paga pela injustiça,
Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. São nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Ou seja, está dizendo assim, está tendo sexo explícito à luz do dia. É isso que o Senhor está falando. Claro que nós sabemos que muitas coisas acontecem e no turno da noite, se a gente for em alguns lugares aí, vai acontecer, tá? Ou seja, isso acontece. Cuidado com a devassidão. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou seus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um bezerro gordo. Pois preferem palavras arrogantes de vaidade e nos desejos da carne iludem com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Esse primeiro aqui, que fala que teu filho gastou os bens, né? E por aí, tem a ver com o filho pródigo, isso. Enfim. O que acontece? Foi lá, gastou tudo. E aí ele voltou para o pai. Ou seja, muitos filhos querem gastar a herança dos pais já em vida. Aí depois gasta tudo e fala, pai, gastei tudo. Será que o senhor pode me receber agora como pelo menos um serviçal do senhor? Então sim, cuidado com aquilo que a gente tem, para que a gente não gaste além daquilo que nós não merecemos gastar. Então assim, vou dar uma acelerada aqui, tá? Senão a gente não termina hoje. O conteúdo dele é muito puxado e é muito específico, tá? O assunto de hoje. Como estão os leitos conjugais? Como está a sua cama? O que o Senhor está dizendo para a gente hoje aqui nesse sentido? Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. O que significa mirra? Mirra, goma resina de cheiro agradável usada na fabricação de perfume e incenso. Costuma estar associada ao ato de embalsamar e ao sepultamento. Aloés, planta da África cultivada também na Ásia e na América, de cujas folhas carnudas se extrai uma reina amarga. Usada como purgante e corante, é associado à cura, purificação e proteção espiritual. A canela, Deus ensinou Moisés a colocar a canela nos leitos nupciais para perfumar. Então, ou seja, todos eles têm um significado, tá? Se não tens com que pagar, por que tirarei a tua cama debaixo de ti? Qual o sentido deste versículo aqui? Refere-se ao cuidado com os perigos de se comprometer financeiramente além do que se pode pagar. Quando dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos, comendo os cordeiros de rebanho e os bezerros cevados. Este versículo nos dá a ideia de um estado rico e florescente, abundante e em luxo, desfrutando de todos os prazeres e delícias de uma longa paz. O leito, né? Ou seja, o Senhor nos mostra aqui nesse sentido do leito. Será que o nosso leito, eu orei por ele para que o meu leito seja saudável espiritualmente? Será que o meu leito, eu não estou dormindo e não estou sentindo um desconforto ao deitar? Será que meu leito está em mácula? Será que tem algo diferente no meu leito que eu não tenha percebido? Aí eu te pergunto, como andam suas noites de sono? Será que tu tem alguma inquietude que tem te atrapalhado? Será que tem algo na sua cama, na sua casa, que tem te inquietado? Então, se canela é para perfumar e para nupciais, né, o quarto do casal, alguém já fez isso alguma vez na vida? Eu não sei, eu ainda não fiz. Mas a Bíblia tem uns dados que é possível fazer isso. Porque o aloés é para proteção espiritual.
né? E a mirra, fabricação de incenso e perfume. Ou seja, já perfumou sua cama para que você possa se deitar com teu esposo ou com a tua esposa? Você já colocou aloés para proteção espiritual? Você já colocou canela para perfumar o teu leito? Sabe? Só que isso tem que ter um direcionamento do Senhor, para que não vire, sabe o que? Alguma religiosidade ou até mesmo crendice, misticismo. A gente tem que saber também que tem coisas da Bíblia que a gente precisa de direcionamento, para que a gente não possa virar um misticismo, tá? Para que a gente não possa estar blasfemando contra a palavra do Senhor, ou até mesmo contra o Santo Espírito, tá bom? E agora chega a parte mais forte de todas, que é a parte dos desejos incontroláveis. Cuidado com os desejos incontroláveis da lascívia. Alguém sabe o que é lascívia? Lascívia. Lascívia do latim, deriva do latim, que quer dizer lascivia ae. Comportamento de alguém que apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram de pé no meio do grupo. Todo mundo sabe da história, mas me diz o seguinte: a mulher adulterou sozinha? Por que não chamou o homem? Naquela época, as mulheres sempre foram mais frágeis, né? A gente sabe disso. Mas por que não chamou o homem também? Mas aqui o sentido do texto é dizer o seguinte, que foi apanhada em adultério por conta de práticas sexuais. Essa mulher não tinha só um homem, ela tinha vários outros, né? E aí em Romanos capítulo 1, versículo 27, esse aqui é pesado. Este é pesado. Romanos capítulo 1, 27 diz bem assim. Presta atenção e busque mais entendimento. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres. Inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo por si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. Não vou entrar em detalhes. Todo mundo sabe o que é. E o Senhor continua dizendo: receio que, por outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu chore por muitos daqueles que antes pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da libertinagem que praticaram. Gente, são textos fortes. São os últimos textos, que correspondem aos versículos 17, 18, 19 e 21 e 22 do capítulo 7 de Provérbios. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Gente, é muito forte. São palavras duras, mas que precisam ser ditas. Porque tem gente que acha que essas coisas que está na Bíblia é mentira. Hoje nós estamos vendo quantas coisas têm acontecido, principalmente essa de Romanos capítulo 27. Se você for além, capítulo 1, 27, e for no 28, aliás, anteriormente, o 25, 26, 27, 28, você vai ver que tem muito mais coisas. O que o Senhor tem dito com relação sobre esses atos, tá? Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais,
e foram postas como exemplos sofrendo a pena do fogo eterno. Gente, isso aqui é forte e violento. A história de Sodoma e Gomorra tem a ver com o tio e o sobrinho, né? Mas a história conta que o Senhor mandou os espias para essa cidade, para que eles pudessem ser salvos. E eram 2 anjos. Chegando os 2 anjos, o sobrinho de Ló o guardou, né, protegeu eles. E ele pegou e falou bem assim, porque os homens estavam na porta, voltando a arrebentar. Ele falou assim, traga esses 2 homens para fora. Ele pegou e falou assim, que não dará isso. A história conta que ele falou assim, eles não estão aqui. Eles ficaram escondidos. E ele falou assim, nós queremos, algumas versões diz, queremos abusar deles, queremos eles, homem com homem. Ok. E eles não deram. E ele falou bem assim, eu tenho filha virgem aqui. Faça dela o que você quiser. Mas eles também não quiseram. E ele deu a serva. A serva foi lá e resolveu o problema, vamos dizer assim. Foi justamente isso. Então, depois disso, os anjos tiraram o sobrinho de Ló. Ou seja, e foi destruído com fogo. Então a gente tem que ver que o Senhor falou na palavra dele que esta geração ele terá menos piedade do que quando ele teve com Sodoma e Gomorra. A gente sabe que Sodoma e Gomorra foi destruído completamente. Então a gente tem que vigiar. O caminho tem sido cada dia mais estreito. A gente sabe que nada está sendo fácil. Ser cristão hoje são motivo de chacota, de falácia. Então, por essa dia de hoje, eu agradeço mais um dia por estar aqui e trazer essa mensagem, essa ministração da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque são palavras fortes e duras, mas que precisam ser ditas. Então, agradeço mais uma vez a nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dele. Porque se hoje nós estamos vivos, é porque ele nos permitiu. Eu quero fazer uma oração hoje. E eu quero saber se tem alguém que precisa de alguma oração que eu vou fazer agora. Deixe no comentário que eu farei essa oração conforme a sua necessidade. Amém? Eu vou orar porque eu vou encerrar neste momento para que vocês possam entender, abstrair essa mensagem de hoje. Pai, em nome de Jesus, agradeço mais uma vez, Senhor, pela Tua presença, por o Teu Santo Espírito, Pai. Colocar as palavras que sejam necessárias para esse dia de hoje, Senhor. As palavras foram fortes, as palavras foram bem duras, Senhor, mas são necessárias para que nós possamos aprender e saber lidar com todas as coisas que vêm neste mundo. Este mundo não pertence a nós, Senhor, mas nós pertencemos a Ti, Jesus. Pai, diante de Ti, peço perdão pelas minhas falhas, peço perdão, Pai, por todos os momentos, maus pensamentos, por tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Pai, que tenhamos uma boa noite de sono, que o Senhor possa nos guardar com Teus anjos, que o Senhor possa nos guardar durante todos os dias até a Tua volta, Jesus. Obrigado por mais um dia. Para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amanhã, às 22h30, mais uma vez, estarei aqui para levar a palavra do Senhor. Provérbios 8. E uma boa noite, e um bom dia, e até amanhã. Tchau.